Galera, aconteceu um probleminha aí. Na verdade, eu não sei o que aconteceu, simplesmente parou tudo aqui. Mas voltando, o que eu tava falando é que, cara, não tem como a gente. Como que a gente vai escutar a voz de Deus assim? Como que vai escutar a voz de Deus assim? Uma criança. Se uma criança já é assim, então a gente tem que entender o que tá acontecendo na nossa geração. A gente precisa entender o que tem acontecido na nossa geração, né? E a gente precisa começar a entender. Entendendo isso, a gente vê, cara, será que eu tô dando espaço pra Deus falar? Ou será que só eu tô falando, só eu tô vomitando? Porque todo mundo vomita tudo em mim. O Instagram vomita em mim, o Facebook vomita em mim, o TikTok vomita em mim, site de notícia vomita em mim, é o WhatsApp que vomita em mim, é o Telegram que vomita em mim. Será que eu também não tô sendo esse cara que só tá vomitando pra Deus? Será que eu tô realmente ficando em silêncio? Será que eu consigo ficar em silêncio? Será que eu sei lidar com o silêncio? Será que eu sei lidar com uma solitude? Será que é real? Será que eu sei lidar de verdade com tudo isso? Porque senão é muito difícil eu conseguir. É muito difícil eu conseguir escutar a voz de Deus se eu não paro de falar. Se eu não paro de perguntar. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Mas aí você vem me falar, tá bom, Ed, mas como eu sei? Como escutar a voz de Deus? Quais são as formas de se ouvir a voz de Deus? Como que Deus ele fala? Eu anotei algumas coisas aqui, eu trouxe algumas coisas aqui pra vocês. Se você tá anotando, anota aí. Primeira coisa, Deus ele pode falar de uma maneira audível. Como assim, Ed? Realmente, cara, Deus pode uma voz. Pode falar como uma voz. Ed, Deus ele pode... Sabe, eu não brinco falando que às vezes, tipo assim, mano, a gente pensa que Deus vai falar com a voz do Cid Moreira aqui. Ed, meu filho, vai e faz isso, vai e faz aquilo. É possível. Não é regra, mas é possível. Deus pode falar de uma maneira audível. De eu estar aqui agora e eu escutar uma voz de verdade e ser Deus falando. Pode ser que você passe por isso na sua vida, pode ser que não. Mas é uma das possibilidades de Deus falar, é através de uma voz audível. Outra maneira 2 de Deus falar, através de uma visão aberta. Ed, o que é uma visão aberta? Eu vou tentar simplificar, né? Visão aberta. Eu tô aqui agora falando com vocês e do nada, eu tô aqui na sala, né? Aqui onde eu gravo e do nada, tipo assim, mano, começa a passar um filme na minha frente. E eu começo a ver, ter uma visão na minha frente, com o olho aberto e eu vejo aquilo acontecendo. Tipo assim, cara, eu vou falar pra vocês, eu tive uma oportunidade na minha vida de ver uma visão aberta, de ter tido uma visão aberta. Foi quando eu fui pra Kairos, no CJK, eu fui pro monte com a Dona Lourdes, deve ter alguém da Kairos aqui ou do Nordeste, eu fui pro monte com a Dona Lourdes, e a gente foi pro monte, no monte, sem brincadeira nenhuma. No monte, eu tava lá ajoelhado, primeiro eu fiquei, cara na terra, real assim, cara na terra, porque eu falei assim, Deus, eu só saio daqui quando o Senhor fala comigo. Oração perigosa. Aprenda a fazer oração perigosa. E aí eu lembro que eu olhei pro céu, cara. Quando eu olhei pro céu, foi muito louco isso. O céu, ele mudou de cor pra mim. Ninguém viu isso. Eu vi isso. O céu, ele mudou de cor. E eu comecei a ver algumas coisas acontecendo no céu, como se fosse um filme. E eu com o olho aberto. Isso é uma visão aberta. Isso é uma visão aberta. Talvez você tenha isso na sua vida, talvez não. Aí é Deus. Visão aberta. É eu estar aqui agora, com o olho aberto, consciente. E aí, tipo assim, eu não ver mais o meu sofá. Eu começar a ver alguma coisa. Eu ter uma visão de algo que Deus está querendo comunicar pra mim. Terceira coisa, visão fechada. Ed, o que é a visão fechada? Visão fechada, eu estar aqui no momento de oração, só cheira lá, babá, iererererere. E eu tenho uma visão aqui. A minha mente tem uma visão na minha mente. Eu começar a ver algo na minha mente. Realmente ter uma visão aqui na minha cabeça. Deus usar do meu pensamento. Deus usar da minha mente para me mostrar algo. Eu ver um filme acontecendo na minha cabeça aqui com o olho fechado. Visão fechada. Quarto ponto. Sensações, sentimento, uma forte impressão, uma intuição,
uma paz no coração ou um incômodo no coração. Nada subjetivo, né, galera? Mas a voz de Deus também, ele se comunica através de tudo isso. Uma sensação que você tem, um sentimento que você está tendo, uma forte impressão que você está tendo, uma intuição, uma paz no seu coração. Eu e a Mari, a gente tá falando sobre isso, né? Sobre Deus falar quando a gente sente paz no coração. Ou um incômodo muito grande no seu coração. Então Deus pode falar através de sensações. Caraca. Vamos lá. Eu começo a sentir, né? Eu começo a ter a sensação. A sensação. Tipo, sabe aquele lance? Cara, eu tô tendo a sensação de que fulano vai vir aqui em casa. E fulano vem em casa, sabe? Tipo assim, uns lances assim. Sentimento, eu tô sentindo algo. Eu tô tendo a forte impressão, cara. Tô tendo a forte impressão de algo aqui. Tô tendo a forte impressão de que, cara, Deus, ele tá trabalhando na vida de fulano. E fulano vai vir falar comigo aqui, cara, real. Intuição. Sabe aquele lance, tipo assim, mano, e aí, vamos pra direita ou esquerda? Cara, a minha intuição tá falando que é esquerda. A minha intuição tá falando que é direita. Saca? Intuição, Deus pode falar através disso. Vamos lá, paz no coração incômodo. Aí você pode falar assim, Ed, mas é muito subjetivo o que você tá falando. Porque pode tanto ter isso pra um lado como ter pro outro. Deixa eu falar um negócio pra você. Se você tá alinhado em Deus, Deus ele te criou. E Deus ele te criou de uma maneira perfeita. Deus, quem criou os teus pensamentos? Quem criou a tua mente? Quem criou o teu cérebro? Foi você mesmo? Quem criou do teu cérebro vem tudo isso. Vem sensação, sentimento, impressão, intuição, vem paz no coração, vem incômodo, todas as sensações, tudo, sabe? Tudo vem do cérebro, tudo vem do cérebro. O coração, ele é uma linguagem figurativa, mas, cara, não tem um sentimento que vem do coração. É o cérebro que gera impulsos. Quem criou o teu cérebro? Quem criou a tua mente? Quem criou o teu cérebro sabendo que dele viriam impulsos que poderiam te levar a fazer A, B, C, D, E? Deus. Se você está alinhado em Deus, cara, é muito provável que as sensações que você tenha, sentimentos que você tenha, a forte impressão que você tenha, a intuição que você tenha, a paz que você sente no coração, o incômodo, sejam a voz de Deus tentando falar com você. Entendeu? Quinto, através de mentores, de coordenadores, de líderes, de profetas, de autoridades. Assim Deus fala também com você. Por exemplo, sei lá, hoje a gente faz um trabalho de mentorado, né? Eu hoje estou sendo mentor, né? Estou fazendo mentoria com vocês. Deus ele pode falar, como ele já deve ter falado algumas vezes com vocês através da minha vida. Coisas que eu não sabia, que eu não tinha noção, que eu não conhecia e eu simplesmente falei. Sem conhecer vocês, sem ter noção do que vocês estão passando, eu simplesmente falei e Deus, foi a forma que Deus falou com vocês a respeito disso. De situação A, B, C ou D. Então vocês conseguem entender isso? É importante a gente escutar os nossos mentores, os nossos líderes, os nossos profetas e as nossas autoridades. Nós não podemos tomar uma decisão por vocês, mas sem saber, a gente pode trazer qual é a opinião de Deus a respeito daquilo que está vivendo. Entende? Então isso é importante. 6. Através de circunstâncias da vida, de lugares. Cara, Deus ele pode falar com você através de circunstâncias da vida. Você tá passando por algo e aquilo pode ser tipo assim, cara, Deus falando assim, ó, você tá vendo o que você tá passando? Cara, não é por aí. Não é por aí, não é assim, não é assado. Entende? Cara, lugares. Eu já tive experiências de eu ir pra lugares específicos só pra ter uma experiência com Deus. Só pra escutar a voz de Deus falando. Cara, aquele lugar, entenda o que eu falo, cara, não serviu pra nada pra mim. Eu só fui pra lá, eu não fui útil de maneira nenhuma naquele lugar, mas eu só fui pra lá pra escutar a voz de Deus. Então, Deus pode usar lugares, entende? 7, consciência, aquela voz interna na mente. Cara, Deus pode usar disso, o Espírito Santo pode usar disso, da tua consciência. E eu volto falando, cara, quem que criou a tua mente? Deus.
Você acha que ele criou sabendo que ia ter todos esses impulsos, todos esses lances? E ele falou, cara, eu vou criar isso de maneira aleatória? Não, ele criou isso para poder ter mecanismos para conseguir falar com você. Também para isso. Entende? Sonhos, cara. Deus pode ter... A Mari, por exemplo. Cara, Deus fala muito com a Mari em sonho. Muito com a Mari em sonho. Eu conheço outras pessoas, o Robson, por exemplo, o paizão. Cara, Deus fala muito com o Robson em sonho. A Angélica, Deus fala com a Angélica em sonhos. Entende? Eu conheço pessoas que Deus fala em sonhos de verdade, cara. De verdade. É muito louco isso, assim, cara. É muito louco isso, é muito louco isso. Deus pode falar com você através de cheiro. Sentido, cara, ó. Tato. Olfato. Paladar. Audição. Deus pode falar com você através dos teus sentidos. Você pode sentir o cheiro. Tipo assim, mano, sei lá, vamos lá. Deus, é da tua vontade eu voltar pra Colômbia, por exemplo? Sei lá, fui pra Colômbia e, cara, eu amo a Colômbia e eu creio que eu ainda tenho algo pra fazer na Colômbia. E aí eu pergunto, Deus, é da tua vontade eu ir pra Colômbia? E, mano, eu tô em casa, normal, eu tô em casa. E eu começo a sentir o cheiro de arepa. Arepa é uma comida típica colombiana. E eu começo a sentir o cheiro de arepa. Mano, mas não tem nenhum colombiano por aqui. Eu nunca senti cheiro de arepa no Capão Redondo. Deus tá falando. Mano, tem gente que sente cheiro de rosas da presença de Nossa Senhora. Deus pode falar com a gente através do cheiro. Você tinha parado pra pensar nisso? Sabe, nossa, tô sentindo esse cheiro aqui, mas, cara, esse cheiro é um cheiro lá da minha infância. Esse cheiro é um cheiro que eu senti lá, que foi lá de um país, eu não sei aonde que eu fui. Nunca senti esse cheiro aqui. E bem no momento que você tá questionando Deus a respeito de algo, ou da tua infância, ou daquele país. Entende? Deus pode falar com a gente através do cheiro. E Bíblia, cara. Bíblia. Deus fala com a gente através da Bíblia. Vou tomar um pouco de água aqui porque deu uma solução agora. É muito difícil, cara. Se falar assim, Deus não fala comigo, mas sua Bíblia fica aberta no Salmo 90, já tem uns 10 anos já que ela tá aberta. Lá no Salmo 90, não sai dali, né? Então, eu quero que vocês entendam, né? Hebreus 5,14 vai dizer assim, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ed, como eu vou ter certeza que desses 10 pontos que você colocou aí, como que eu vou ter... Como que eu vou criar a convicção de que é Deus que está falando comigo a respeito daquilo ali? Exercitando tudo isso. Exercitando tudo isso. Você precisa exercitar cada ponto desse. Ed, e como eu exercito de maneira prática tudo isso? Primeira coisa, relacionamento com Deus. Você precisa ter relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, você não vai ter como exercitar tudo isso. É necessário ter relacionamento com Deus. Você fechar a porta do teu quarto, você entrar no teu secreto e você falar com o teu pai que está no secreto. Colocar uma música, um louvor, o que quer que seja. Outro ponto, procurar versículos. Cara, pega a sua Bíblia. E, cara, não tem mal nisso. Pega a sua Bíblia e você tá precisando de uma resposta. Sei lá, Deus, eu preciso de uma resposta para tal coisa. Eu preciso de uma resposta para X coisa. Pega a sua Bíblia, cara. Abriu aqui, ó. Lê o versículo. Talvez a sua resposta role ali, Ed, isso não é superstição. Não, cara. Não, a palavra de Deus fala com a gente a todo instante. Exercita isso, exercita. Fala, Deus,
Se é da tua vontade que eu faça isso, então me confirma isso na tua palavra. Sabe? Trabalha com confirmações, não com dúvidas, com confirmações. Você não para na dúvida, você busca confirmar. Você vai confirmar isso e esses 10 pontos que eu passei vão ser pontos que Deus pode usar para te confirmar algo que Ele está te falando. Vamos lá. Procurar versículos. Você pode... existe algo que eu gosto muito, cara. Eu gosto muito, muito, muito. E eu gosto de trabalhar isso eu trabalhei isso que eu acho que foi na semana do 99 não é 100, não lembro. E a gente vai ter aula a respeito disso de maneira específica. É algo que eu aprendi, onde eu aprendi se chamava caça ao tesouro. O que é caça ao tesouro? O tesouro são as pessoas, são os corações das pessoas. De maneira muito rápida e prática, vamos lá, caça ao tesouro. Juntar a galera. Galera, é o seguinte, a gente vai orar agora e a gente vai em busca de pessoas, porque a gente sente que Deus quer entregar palavras específicas para pessoas. E como que a gente vai fazer isso? Vamos rezar aqui agora e a gente vai pedir para Deus pistas. Não tem o tesouro? Tem o tesouro, né? O mapa do tesouro. E aí tem pistas para você chegar no tesouro. E essas pistas são, sei lá, vocês estão rezando e alguém fala, cara, Deus está me dando uma imagem que é uma mulher, a gente vai falar com uma mulher. Aí o outro chega e fala assim, cara, Deus está falando que eu sinto, né, que essa mulher vai estar vestida com uma calça jeans e uma camiseta branca. Aí o outro fala, cara, ela vai estar com uma bolsa preta. São pistas. E aí a gente sai pra rua. Quando a gente sai pra rua, a gente, mano, olha, cara, ali tem uma mulher que ela tá vestida de jeans, camisa branca e uma bolsa preta. O que Deus quer falar com ela? Vocês conseguem entender? Tipo, mano, caça ao tesouro é um meio muito louco de você exercitar o escutar a voz de Deus. Você pode estar achando que é uma loucura, mas, mano, é surreal as experiências que eu já tive nesse lance do caça ao tesouro. É muito surreal, assim. Eu e tantas outras pessoas, de palavras proféticas certeiras a respeito de pessoas, né? Às vezes o que rola aqui na mentoria também é um caça ao tesouro, porque muitas vezes eu tô rezando por vocês antes da mentoria. Sei lá, tô tomando banho, eu tô aqui sentado antes da mentoria, eu tô rezando por vocês e Deus começa a me dar palavras específicas. E aí eu simplesmente olho e falo assim, cara, sei lá, fulano, Deus tá falando isso tem sentido? Tem. Caraca, é isso, Deus falou com você. Conseguem entender? Então um lance que, tipo assim, galera, caça ao tesouro, cara. É um lance que a gente vai aprender. E você pode achar que é uma loucura, mas, mano, é algo que me destravou demais. A escutar a voz de Deus e ser instrumento na vida do outro, entendendo que o outro ele é o tesouro, o coração do outro é o tesouro, sabe? E isso é muito louco. Outra maneira de você exercitar é você se habituar a fazer perguntas e esperar um tempo para ouvir a resposta. Como assim? Cara, vamos lá. Você vai fazer uma pergunta para Deus. Deus, aquele emprego, ele vem do teu coração? E você não vai perguntar mais nada até você ter a resposta. Você vai esperar a resposta para essa pergunta antes que você pergunte qualquer outra coisa, ou antes que você comece, nossa, Deus, tá demorando. Não, você vai esperar. Isso vai exercitar demais em você o escutar a voz de Deus. Real, assim. Você vai ter muito foco. Uma outra coisa que é bem legal, tipo assim, antes da missão, né, você vai tentar ouvir Deus falar a respeito de qual é o tema do dia. Se você não sabe qual é o tema, sei lá, vai ter missão, mano, você não sabe qual é o tema, você vai, tipo assim, no caminho, é coisa boba, cara, isso é coisa muito boba, mas é coisa boba que, mano, me ajudou demais. Você vai indo, você vai falando assim, cara, Deus, qual que é o tema de hoje? Qual que é o tema de hoje? Qual que é o tema de hoje? Cara, eu tenho uma impressão no meu coração que hoje o tema vai ser a respeito de amor de Deus e o versículo que o cara vai usar é João 3,16. Mano, e aí você chega lá no lugar, já aconteceu comigo, de eu chegar no lugar e ser a respeito daquilo, o tema que eu tava pensando e o cara usar o versículo que veio na minha cabeça. Ed, mas isso não é meio doideira, não é meio loucura? São exercícios, cara. Exercícios para você treinar
o escutar a voz de Deus. E cada vez que você vai conseguindo, você vai criando confiança nele. De saber que ele fala com você. Não é confiança em você, é confiança nele de saber que ele fala com você. E aí as impressões você vai conseguindo ter um tato maior, um lance maior das impressões. Cara, ó, no dia que o Senhor falou comigo qual que ia ser o tema do grupo, eu senti dessa maneira. Então, cara, é isso. Deus tá falando comigo de novo. No dia que eu orei por uma mulher, eu senti isso. E eu tô sentindo isso de novo. Então é Deus que tá falando comigo de novo. Sabe, você consegue entender o que eu tô falando? Cara, é exercício. Exercício. Isso vai fazer toda a diferença. E aí você pode falar, Ed, mas e os erros e acertos, eles são essenciais para que você possa começar a entender e diferenciar o que vem do Espírito e o que vem da sua mente. O reconhecer a voz de Deus é a respeito de tentar e praticar. Lembrando que lá no livro de Samuel, quando Deus ele fala com Samuel, nas 2 primeiras vezes ele não reconheceu a voz que o chamava, pensando que fosse o profeta Eli. Só que quando na verdade era Deus. Então o chamado pelo nome, até que na terceira vez, tá aqui escrito, ele reconheceu e responde: fala, Senhor, o teu servo te ouve. Não tem problema a gente errar, galera. Eu quero que você entenda aí. Não tem problema a gente errar, sabe? Em um certo momento, todos nós reconhecemos que é Deus que está falando com a gente. E nesse ponto nós vamos poder dizer: Senhor, fiz a tua vontade. Entende? É muito louco, porque a palavra de Deus diz em João 10:27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu reconheço-as, e elas me seguem. Então, quando nós aprendemos a ouvir a voz de Jesus, conseguimos reconhecer quando ele fala e assim segui-lo. O importante, né, disso tudo que eu falei com vocês agora é que você tenha percebido o quão natural e o quão cotidiano deve ser ouvir e reconhecer a voz de Deus. O tempo todo ele fala, e o lance é nós estarmos abertos. Não existe uma pessoa que é mais espiritual que a outra. Existem pessoas que treinam mais os seus sentidos do que outras, porque as coisas espirituais são disponíveis para todos da mesma forma. Então eu quero que você entenda que as coisas espirituais elas são disponíveis para todos da mesma maneira. Então o que está disponível para mim está disponível para você. Eu não sou mais espiritual do que você. E o que eu quero que você entenda é que as coisas, a voz de Deus, ela se manifesta em coisas naturais, cotidianas do nosso dia a dia. Às vezes a gente quer espiritualizar demais as coisas e a gente pensa que a gente é muito pouco espiritual para conseguir identificar aquilo que é muito espiritual. Mas na real não, galera. Na real, assim, Deus fala muito no simples. Deus, ele é simples. Aprendam, Deus é simples, galera. E ele se manifesta na simplicidade. Então eu espero que vocês tenham entendido. O PDF tá chegando aí pra vocês, já chegou pra vocês, e que vocês possam refletir tudo aquilo que a gente conversou hoje. Que Deus abençoe muito a vida de cada um. Tamo junto, é nóis. Qualquer dúvida, me chama no direct, me chama no privado do Telegram, ou me chama lá no WhatsApp, que eu vou tá falando com vocês. Fechou? É nóis, tamo junto. Até quinta-feira. Valeu.